paz, meus irmãos. Deus abençoe você nessa quarta-feira abençoada. Em nome de Jesus, como é bom estar buscando intimidade com vocês de novo, né? É um prazer e uma honra poder remir o tempo e falar do Senhor, da palavra do Senhor, daquilo que o Senhor nos ensina e coloca no nosso coração, né? E nesta quarta-feira eu queria conversar com vocês, expressar para vocês uma palavra que Deus tem falado ao meu coração. No culto de domingo eu falei um pouquinho sobre o servo do Senhor Caleb, e hoje neste vídeo eu queria dar continuação, falando mais um pouquinho, expressando aquilo que o Espírito tem me direcionado, me ensinado e até me alertado, né? Que nós possamos buscar intimidade e entender a voz do Senhor nesta quarta-feira, né? Em nome de Jesus. Vamos ler? A palavra que eu queria ler com vocês está no livro de Deuteronômio, capítulo 1, a partir do verso 34. E a Bíblia vai dizer assim: o castigo dos israelitas. Quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém desta geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá, e eu a darei a ele, e a seus descendentes, a terra em que o pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração. Por causa de vocês, o Senhor irou-se contra mim e me disse: você também não entrará na terra. Mas o seu auxiliar Josué, filho de Num, entrará. Encoraje-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. E as crianças que vocês disseram que seriam levados como despojos, os seus filhos que ainda não distinguem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles, e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta, e partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, o nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Mas o Senhor me disse: diga-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles. Serão derrotados pelos seus inimigos. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Os amorreus que lá viviam os atacaram e os perseguiram, como um enxame de abelhas, e os arrasaram desde Seir até Ormã. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Amém? Até aqui, irmãos, o final do capítulo 1, né? Eu queria ir por partes com vocês, espero que eu não seja pesado nem demorado para vocês, mas eu, como vocês sabem, nas lives nos vídeos, nas mensagens que eu faço para vocês, eu tento não ser tão demorado, mas a palavra de Deus é tremenda e ela sempre tem mais, né? E eu queria começar com vocês a partir do versículo 34 que nós lemos aqui, quando o Senhor fala assim, ó: quando o Senhor ouviu o que vocês diziam, irou-se e jurou: ninguém dessa geração má verá a boa terra que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele verá, e eu a darei a ele e aos seus descendentes a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração.
Eu queria pegar essa parte. O povo de Israel murmurou e reclamou muito de Deus, né? Provou Deus 10 vezes no deserto. E Deus, a Bíblia fala que se irou-se e jurou: ninguém desta geração iria entrar na terra prometida. Quando Deus faz um juramento por Ele mesmo, porque não há ninguém maior que Deus, Ele não vai voltar atrás. E isso me leva, irmãos, a primeira parte que me chamou a atenção é o temor de que quando Deus ele se irá contra a gente e fala chega, sabe, Deus tem nos dado chance após chance, dias após dias para nós nos convertermos, para nós aceitarmos Ele, para nós andarmos num caminho reto, né, um caminho íntegro de renúncia. Mas dia após dia temos escolhido as nossas carnes, os nossos desejos, as nossas paixões e o nosso eu. E eu fico pensando no dia que Deus ele olhar e não nos corrigir mais, nos tratar como filhos bastardos. Porque tem uma palavra de Hebreus que fala assim, que Deus ele disciplina o filho que ama e até açoita, mas que aquele que anda sem correção é filho bastardo. Sabe, irmãos, tem um ditado que a gente escuta muito, mas a maioria é hipócrita porque é do mundo. Pessoas que trabalham, né? Mas em grande parte é verdade. Que fala assim, ó, enquanto alguém estiver chamando a tua atenção, te cobrando, né? Fique feliz, por mais que não é bom ser cobrado, ser chamado a atenção por alguma coisa que você precisa ser consertado, alguma coisa que você tem que aprender, alguma coisa que você tem feito que não tem agradado às vezes a Deus, o seu pastor chama a atenção, o seu líder, né? Fique feliz. Não é bom, mas fique feliz para que ainda Deus está te corrigindo. Mas quantas pessoas já estão dentro da igreja com cargos ministeriais, só que ninguém mais chama a atenção dele. Ele mesmo vê que está abandonando as coisas de Deus, está perdendo as coisas de Deus. Ele mesmo vê que as pessoas já, se ele faz o que é bom, faz, se não faz, ninguém liga. Porque aquele que Deus colocou na vida dele como um líder já cansou. O Espírito Santo já falou daí. As pessoas que estão à volta já não se preocupam em falar com ele, porque falam, esse daí todo mundo está vendo. Ele mesmo vê, mas se esconde, né? Finge que não está vendo, que já não é mais como antes. É um exemplo. Antes você tinha o seu líder e acontecia alguma coisa dava errado, ou você estava fazendo a obra relaxadamente, ele te chamava você, conversava, te disciplinava, te orientava, até te dava bronca, te repreendia, mas estava ali em cima de você, porque ele acreditava que o Espírito Santo ministrava na sua vida. Mas talvez agora você tenha visto que você relaxou na obra de Deus, que você voltou a fazer as mesmas coisas. Você tem visto que as pessoas não te procuram mais e o seu líder já não... tudo bem, irmão. Vai assim. Vou te ajudar. Ainda o seu líder, ainda, por ser uma pessoa misericórdia, eu vou te ajudar. Vou colocar outro para fazer isso. Vou tirar o fardo das suas costas que você acha que está pesado. E você se sente feliz. Acha não, nossa, agora eu sou querido, não. É que o Espírito Santo está ministrando às vezes na vida das pessoas, fala, esse daí cansou de apanhar, já se acostumou e não liga. Esse é o primeiro ponto que eu queria colocar com vocês. Que aquele povo de Israel já se acostumara em desagradar a Deus e não se importava. Até o momento que Deus se irou e jurou, vocês não vão entrar na terra prometida. E isso é tremendo, irmão. E aí a palavra continua dizendo assim, ninguém dessa geração mais verá a boa terra, que jurei dar aos seus antepassados, exceto Caleb, filho de Jefoné. Ele a verá e eu a darei a ele e seus descendentes, a terra em que pisou, pois seguiu o Senhor de todo o coração.
Outra parte que me chama muita atenção, Caleb, né? A Bíblia vem dizer que Caleb, um adjetivo dele é que ele serviu ao Senhor, foi servo de Deus. Segundo, de todo o coração. E isso agrada a Deus. Quantas pessoas estão servindo na igreja, estão dizendo que estão fazendo obras para Deus, mas já não serve de todo o coração. Ele já não ama. Ele já não coloca em prioridade, em primeiro lugar. Ele não faz com esmero, com zelo. Ele faz como se fosse, vou lá. Estão contando comigo. Mas já não se cuida. Sabe? Não cuida do coração, já não faz com amor, ficar pensando, poxa, Deus conta comigo, tal, como é bacana, e se entregou. Quando Deus fala que ia entregar ele a Caleb, a terra prometida, que ele pisou, porque Deus enviou ele com mais 11 espias para espiar a terra. E ele foi o único que recebeu a palavra do Senhor, que Deus daria aquela terra por herança, e se agradou, e acreditou e confiou. Então olha só que legal, quantas pessoas hoje estão até fazendo a obra, dizendo ser crente, mas não ama Deus. Não é de todo o seu coração, ele faz por um interesse, ou faz por medo. Quantas pessoas hoje estão na igreja por medo de ir para o inferno? Isso é um grande erro. Você tem que estar na casa do Senhor para buscar ao Senhor, para entregar ao Senhor um culto, porque você realmente ama a Deus. Você nasceu de novo. A sua vida é para Cristo. Se não, você está perdendo tempo. Você vai ser como aquele povo no deserto que tinha medo era da escravidão do Egito, mas não estava alegre de saber que tinha um Deus que cuidava dele, que estava próximo deles. Eles se preocuparam mais com as necessidades e com medo de voltar para a escravidão ou por morrer no deserto, do que estar feliz de ter Deus do lado dele, de servir a Deus, porque Deus era o Deus da vida deles, era Deus. Era o Deus deles que estava com ele. Não importa se eles iam para o deserto, se eles iam para outra terra, o importante era estar com Deus. Você estando com Deus, não importa se você está no vale ou nos mais altos montes, o importante é que Deus está com você. Então Deus se agradou de Caleb, porque ele servia de todo o coração e Deus prometeu aquela terra de Canaã para ele, para o povo, só que ele foi o que recebeu. E Jesus prometeu algo para nós, que iria preparar a morada, iria vir buscar a sua igreja, que servisse também de todo o coração, que confiasse nas palavras dele, nas promessas que iriam se cumprir. Mesmo que nos flagelos também, estando com Deus, não tem problema. Sabe, às vezes a gente só quer coisas boas, mas o deserto é necessário. É travessia para nós chegarmos ao reino. O caminho é estreito, a porta é estreita, só quem se esforça se apoderarão dele. Só quem se esforça vai entrar pela porta estreita. Só quem tem um coração todo para Cristo, por amor a Cristo, vai chegar. Mas e eu, irmão, que faço obras, que estou aqui e sirvo ao pastor, e nem muitas das vezes você vê pessoas que, eu não sei expressar direito essa palavra, vocês me perdoem, então eu vou tentar explicar de uma forma. Servem a homens, a cargos, não respeitam mais o Espírito de Deus e a autoridade de Deus que Deus colocou sobre a sua vida. Né? Às vezes eu me pego, às vezes que nem você se pega descobrindo algumas coisas que você fala, meu, como essa pessoa se perdeu de novo. Sempre servindo a homens. E aí você olha e fala, que triste. Que triste, sabe? É muito difícil, igreja. Vocês que estão ouvindo, sabe, para mim que levo o evangelho para as pessoas, e não são muitas, mas quando eu vejo algo assim eu fico muito triste. Esses dias eu vi um vídeo de um irmão querido que fazia um teatro, sabe, para uma igreja caída. Eu falo caída porque eu vivi lá, irmão. É uma igreja bem promíscua mesmo. E me deu tristeza, porque as pessoas que estão lá talvez estão cegas como eu estive. Mas esse ouviu eu falar do evangelho verdadeiro.
esse viu as coisas de Deus, esse viu a transformação da nossa vida, mas realmente prefere servir a homens e acha que está perto de Deus. O mais triste é isso. E nós vamos ver aqui na palavra. Mas o que eu tenho para falar para vocês nesse versículo é assim, ó. Deus ele prometeu para você que ele ia para os céus, o Senhor Jesus, ia preparar morada. E ele viria te buscar. Então essa é a sua esperança que te mantém em santidade, separada do mundo, livre do pecado, que te faz lutar contra a carne. Você tem que servir a Deus de todo o coração, sabendo que um dia você vai estar eternamente com Ele. Por amor, por gratidão, por alegria. Agora, quando você não faz isso, você pode até fazer obras, pode até ir em nome de Jesus, mas você não vai herdar aquilo que Deus prometeu. Novos céus e nova terra. E no 37 diz assim, meus irmãos: por causa de vocês o Senhor irou-se contra mim e me disse. Quem estava falando aqui era Moisés. E me disse: você também não entrará na terra, mas o seu auxiliar Josué, filho de Nun, entrará. Encoraja-o, pois ele fará com que Israel tome posse dela. Olha só, Moisés estava falando assim: por causa de vocês, do povo, ele também não vai entrar na terra prometida. Não porque ele não era um homem de Deus, o profeta do Senhor, o libertador, não, mas por causa do povo. O povo levou ele a isso. E muitas das vezes nós buscamos a glória no meio do povo e nós nos perdemos com o Senhor, perdemos as promessas do Senhor. E Moisés falou isso, e ainda Deus falou assim: ó, encoraje o teu servo Josué, porque ele vai entrar, porque ele foi um dos outros espias, um dos dois, foi Josué e Caleb, que Deus se agradou, que tinha um espírito diferente. E ele falou assim: encoraja, porque ele vai entrar, né? Ele vai tomar posse da terra prometida. E aí no 39 fala assim: e as crianças que vocês disseram que seriam levadas como despojos, seus filhos que não discernem entre o bem e o mal, eles entrarão na terra. Eu a darei a eles e eles tomarão posse dela. Mas quanto a vocês, deem meia volta, partam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Olha só, deixa eu contar um pouquinho para vocês. O povo de Israel estava murmurando quando viu a terra lá que manava leite e mel, que era de homens grandes, né? Que homens fortes. E falaram: nós vamos morrer, Deus nos trouxe aqui para nós virarmos comida na mão dele, e os nossos filhos e nossas esposas serão tomados como despojos. Olha o que eles estavam falando quando Deus falou: vai e toma posse. Eles não confiaram em Deus e olharam para o tamanho do problema. E aí Deus fala através de Moisés, fala assim: ó, encoraja o teu servo Josué, porque ele vai entrar, ele e os que têm menos de 20 anos, aqueles que vocês falaram que iam ser tomados por despojos. Eu vou mostrar para vocês que a força é minha, sou eu que levo, sou eu que guardo, sou eu que restauro, sou eu que venço, não é vocês. Por quê? Imagina só, que bacana, Moisés contando isso para o povo, um povo que passou pelo deserto, passou pelas coisas, preparado, forjado, foram reprovados, e aqueles jovens sem experiência, sem maturidade, mas puros de coração. A Bíblia vem dizendo aqui que Moisés falou aqui, usado por Deus, falou assim: ó, eles não discernem entre um bem e um mal. Quer dizer, quem não discerne entre um bem e um mal ainda é quem é inocente. Vocês entenderam que bacana? Assim como ele falou do coração de Caleb, ele falou que aquela geração era uma geração inocente, que não sabia discernir ainda entre o bem e o mal, o certo e o errado. Deus falou: com esses eu vou tratar, mas com vocês que já são maldosos, maliciosos, que sabem o que é certo e não fazem, que estava lá no Monte Sinai, onde eu dei os meus 10 mandamentos e vocês não cumpriram, vocês não me obedecem, vocês não confiam em mim, vocês não vão entrar. Você vê quando a palavra de Deus se cumpre, quando você faz assim uma exegética, quando você busca testificar na palavra aquilo que Jesus falou. No Novo Testamento, Jesus falou assim:
Ninguém vai ver a Deus se não for como uma criança. Se você não for como essa criança, você não vai entrar no reino do céu. O que é uma criança inocente? Não discerne ainda do bem e do mal. Uma criança ainda não pode se batizar, porque ela ainda não tem a consciência do pecado e do errado. Você vê que tem religiões hoje que batizam, né? Eu fiquei até assustado, que eu sabia que uma grande igreja herege era a católica, né? Que batizam as crianças. Qual o pecado que elas têm? O que elas discernem do bem e do mal? Mas aí falaram que tem uma igreja evangélica que também batizam as crianças. Eu fiquei aterrorizado. Eu falei, nossa, será que eles não lêem a Bíblia, não? Aí eu fico vendo, sabe, pessoas que julgam os teólogos, que lá no grego, lá no hebraico, lá no aramaico, não sei o que, a palavra de Deus é tão simples. E aí você vê que a palavra de Deus se cumpre, né? Que Jesus falou assim, que se nós não formos como uma criança, nós não vamos entrar no reino dos céus. Inocentes, puros, com coração que ama, né, o seu pai, que o seu tesouro é o seu pai, né? Você vê que uma criança, ela, quando o pai chega de viagem e ele traz até um presente, ela se alegra com o presente e tudo, mas ela se alegra mais de estar perto do pai. Se o pai falar assim, deixa o presente, vamos jogar uma bola na rua comigo, coisa simples, o filho vai porque ele está com o pai, ele está se divertindo, é o pai dele. É assim que a gente tem que ser. Agora, quando a gente já é maldoso, discerne da maldade, o pai chega com um presente caro, com um carro, né? Aí você abraça o pai e fala, pai, te amo, obrigado, pega o carro e vai embora. Vai embora, não liga pro pai. Porque está mais feliz com o presente. É igual as pessoas hoje, infelizmente, nós estamos vivendo uma era e Deus ele tem mandado através do Espírito Santo nós remirmos o tempo e pregar o Evangelho. É tempo de pregar o Evangelho, é tempo de pregar ainda o arrepender-se, o voltar-se para o Senhor, o entregar a vida para o Senhor. Nós estamos vivendo uma era onde as pessoas na igreja estão ensinando as pessoas a se contentar mais com as bênçãos do que com o abençoador. Está mais feliz quando há um milagre do que quando há a entrega da vida para Cristo. Infelizmente. Mas você vê que aqui a Bíblia vem dizendo que nenhum desses vão entrar. Mas só aqueles que são inocentes ainda. E você vê como é tremendo que você vê que a visão do homem é uma, o olhar de Deus é outro. O homem falou assim, nossos filhos, nossas mulheres, né? Eles não vão, eles vão ser despojos na mão desses homens, desses gigantes que estão nessa terra de Canaã. E aí Deus ele fala bem claramente, eu vou fazer eles tomar posse. Aí você fala, nossa, jovens guerrearem, lutar contra gigantes, contra um povo armado, porque todo mundo ia ver que Deus suscita a força das crianças que mamam ainda. Eu acho que é o Salmo 8 que Deus fala isso. Né? Que Deus é a força, que Deus que faz. Nossa confiança tem que estar em Deus. E todo mundo ia ver mais uma vez, o mundo ia ver tudo, e todo mundo ia ver que é Deus que dá a vitória. Que você não precisa ter capacidade, que você não precisa isso, você precisa só ser inocente, ter um coração puro, voltado para Deus, confiar em Deus. Olha Deus repreendendo aquele povo. E ainda o mais temeroso, ainda Deus falou assim, mas quanto a vocês, deem meia volta, partam para o deserto, pelo caminho do Mar Vermelho. Quer dizer, da onde eles vieram, Deus falou assim, dá meia volta. Não adianta vocês quererem prosseguir, vocês vão dar meia volta e volte. Porque vocês não vão mais. Quando Deus falou, não adianta você querer fazer o que for, lutar, correr atrás do tempo perdido, não adianta. Por isso que eu falo para vocês agora, vocês estão me ouvindo, se Deus está te chamando hoje, sirva a Deus hoje, entregue seu coração hoje, reúna todas as suas forças e se entregue ao altar do Senhor, faça tudo com amor, por Deus, para estar com Deus, para sentir a presença de Deus, para ter uma vida com Deus, para ser amigo de Deus, para conhecer a Deus, porque é isso que importa, porque a hora que Deus fala assim, eu não quero mais, não adianta. E você pode chorar, você pode se humilhar, você pode orar, pode pedir para o seu pastor, para o pastorzão, para aquele que se diz apóstolo, que nem eu não acredito, irmão, que existam apóstolos hoje. Porque eu
Conheço um pouco da Bíblia, mas pelo pouco que eu conheço, o último foi Paulo. Nem os dos primórdios lá da igreja primitiva se tinha apóstolo depois de Paulo, né? Então hoje tem umas pessoas se intitulando apóstolo que misericórdia. Então eu não acredito, eu respeito as pessoas, tudo bem, quer se intitular, se auto-intitulam, né? Porque não tem quem unge essas pessoas apóstolos, né? Vai ser o que eles quiserem, eu respeito, eu vou chamar de irmão, vou chamar de qualquer coisa, não vou dar essa credencial assim para essas pessoas, porque eu não acredito. Mas funciona assim, é por respeito mesmo à palavra de Deus. É igual uma mulher, eu respeito a autoridade de uma mulher, eu respeito o chamado de uma mulher, eu respeito o ministério de uma mulher, até o momento que ela se intitula uma pastora, aí não funciona. Aí não funciona, eu respeito, tenho carinho, mas para mim vai ser sempre uma irmã, uma missionária, uma obreira, né? Uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus, mas dar essa autoridade que Deus deu somente ao homem, não vou dar. Então é muito engraçado que você pode espernear, fazer o que for, né? Mas não adianta, quando Deus fala não, é não. E quando você encontrar um homem de Deus de verdade, ele só vai falar para você não. Ah, mas no grego, no aramaico, porque a igreja tal, a igreja... Não, você pode falar o que você quiser. A pessoa que é cheia do Espírito Santo, ela é firme na rocha, ela não é levada pelo vento. Sabe aqueles crentes chuchu? Depende da igreja que tá, toma gosto. As pessoas que tá, toma gosto. Agora aquele que é cheio do Espírito Santo, onde ele tá, ele é de Deus. Ele é parte da rocha viva. Ele não retrocede, ele não se sujeita. Porque ele é de Cristo, né? Aí você vê que Deus falou assim, eu dei minha volta, volta lá pelo caminho de onde vocês vieram, porque vocês não vão entrar, não adianta. Como isso é forte, né? Por isso que eu falo para vocês nessa mensagem, e eu estou vivendo muito ela, procurem servir a Deus com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu amor, com toda a sua sinceridade, como uma criança que o tesouro dela é o pai dela, é a mãe dela, não é os presentes que ele dá. Faça isso enquanto você pode, enquanto a ira do Senhor ainda não se acende contra você. Faça isso enquanto você pode achar. Começa a remir o seu tempo, falar de Cristo por amor às pessoas, sabe? Por amor a Cristo, por saber que estamos vivendo tempos terríveis de apostasia, tempos que já estão se cumprindo grandes coisas que estão na Bíblia, né? Tempos difíceis para o Evangelho, né? Pessoas céticas, né? Pessoas que vivem o ateísmo, que não acreditam em Deus, não acreditam em nada. Pessoas que estão vivendo o Deus Mamon, né? Tudo é material. A força está no dinheiro, nos bens. Você vê igrejas, né? Que são ricas, né? Para com elas, mas pobres para com Deus. Então não façam isso. Para que Deus não fale e fale assim, ó, volta de onde você vê que você não vai chegar. E quando Deus fala, ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que retroceda. Ele não vai fazer isso. E olha só no 41 que diz: então vocês responderam, pecamos contra o Senhor. Nós subiremos e lutaremos conforme tudo que o Senhor, no nosso Deus, nos ordenou. Cada um de vocês preparou-se com as suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Olha só que engraçado. Quando Moisés falou isso, o povo reconheceu que pecou, mas não se arrependeu. Reconheceu. É um estágio do arrependimento. É verdade, é o começo. Você reconhecer, pô, pequei. Aquilo que aquela pessoa falou foi o meu coração. É verdade, eu estou vivendo isso. Mas uma coisa é você reconhecer, outra coisa é você se arrepender. Aquele povo não se arrependeu, pelo contrário, ele falou assim, nós vamos fazer o que o Senhor mandou, mas Deus falou assim, eu não quero mais isso. Quando eu mandei, vocês não fizeram agora o que é a minha ordem é que vocês voltem. Não quero que vocês lutem, não quero que vocês façam nada. Só que aqueles homens foram tão presunçosos, achando que podia fazer pela vontade dele. Sabe quando Deus já colocou outra pessoa no seu lugar ali para fazer a obra de todo o coração. Você fala, não, agora eu quero fazer a obra, porque tem outra pessoa fazendo, eu vou me dedicar e tal, mas você faz por inveja.
Faz por medo de perder um cargo na igreja, faz por medo, por necessidade, por interesse. E aí Deus vem falando que não. Mas eu vou fazer. Sabe essas pessoas que falam, vamos fazer evangelização. Aí eu vejo muitas pessoas, né, na rua e falam daquilo, mas Deus não está se agradando. Porque não foi Ele que mandou. Eu vejo as pessoas de vez em quando falam, vamos fazer uma visita ali, mas foi Deus que mandou. Não, eu vou fazer porque tem que fazer. Porque... Não, irmão, se o Espírito não te direcionou, vai não. Você vai quebrar sua cara. Você vai passar vergonha. Eu conheço pessoas de Deus que às vezes falaram frases que não foi Deus que falou. É mais pela sua experiência, pelo seu ego, por achar que conhece. E aí falou besteira, a palavra não se cumpriu, pelo contrário, foi ao contrário. Quase perde a alma e ainda não se arrepende. Meu Deus. E acha que está servindo a Deus. Não, estou fazendo o que Deus manda. Mas Deus falou para voltar. Não quer mais que vocês lutem. E olha só, ainda a Bíblia fala assim, eles se armaram e prepararam-se com suas armas de guerra, achando que seria fácil subir a região montanhosa. Tem gente que acha que é fácil servir a Deus. Eu falo para minha esposa que acaba o culto, eu chego em casa destruído, uma guerra espiritual, você pregar ali, o temor de levar a palavra do Senhor. Nossa, eu chego que às vezes eu durmo com o olho aberto. E às vezes eu vejo pregador que acabou o culto, ele... tá ótimo. Tá brincando, tá. Aí você fala, meu Deus, que isso? Eu acho que eu tô mal com Deus. Vou orar mais. Aí quanto mais você ora, mais você sente aquela opressão. Você fala, meu Deus. E aí quando a palavra vem pra você, ela te quebra todinha, ela trata com você. Aí você vê pessoas pregando hoje que é uma alegria. Alegria que eu falo assim, não de alegria de estar satisfeito com Deus. É como se estivesse no Hop Hari. Vixe, sai dali, vai comer, vai... Meu Deus do céu. Eu falei, eu sou um ET. Sou um ET. Mas glória a Deus. E aí você vê que essa palavra diz assim, vocês acham que é fácil vocês subirem sem Deus? Mas nós vamos com as nossas armas. É o que está acontecendo hoje com a igreja, né? Eu vou fazer um curso de teologia, porque aí eu vou ser capaz de pregar. Gente, eu dou risada dessas pessoas. Dou risada porque é triste. Não, eu vou fazer o curso do meu pastor. Curso da minha igreja. De lá eu vou sair preparado. Não, você vai sair com armas, né? Preparado é só quando você tiver comunhão com Deus. Quando você obedecer a voz de Deus. Mas como assim, irmão? Nossa, eu conheço gente que... Nossa, irmão. Você vai falar com ele, ele fala grego, fala do hebraico, fala do aramaico. Nossa, ele conhece de A a Z, ele faz isso, faz aquilo. Eu acho muito lindo. Eu falo assim, eu tenho que me capacitar mais e mais. Eu tenho que ser mais dedicado. Só que aí você olha, não tem uma direção do Espírito Santo, é tudo teórico. Parece que eu estou numa escolinha de pedagogia de primeira série. Você fala, meu Deus, e eu não tô falando de revelação não, tá, irmão? Aquelas pessoas que falam, Deus tá me dizendo, eis que Deus diz. Não, isso aí é palhaçada. Eu tô falando da palavra de Deus revelada, né? Você lê, que nem eu tô lendo aqui pra vocês agora, e tem o sentido aprender Deus explicando pra vocês o que Deus falou comigo. Não tô revelando nada, veio um anjo falar pra mim, eis que te diga em homem, amanhã Deus vai te fazer grandes coisas. Te vejo, varão, pregando para nações. Eu falei assim, vai tomar banho na soda, rapaz. Te converte. Vai buscar o Espírito Santo. Isso é palhaçada. Toma vergonha na tua cara. Né? Vocês me desculpem, irmão. É porque de vez em quando o Espírito Santo dá uma florada. Porque tem tanta gente se perdendo na igreja por causa esses engraçadinhos. Ia falhar palhaço, né? Mas coitado do palhaço, profissão tão bonita. Esses engraçadinhos usando a palavra de Deus para se promover, para enganar as pessoas, né? Às vezes a gente fica muito triste. Nós estamos em tempos de pregar o evangelho, né? A conversão, a santidade, o arrependimento, e a gente brincando.
Sabe, eu fico vendo quando as pessoas, eu tô até do lado, assim, quando eu tô vendo, e a pessoa começa, eu tô expressando pra vocês assim, comentando, porque a gente tá empapuçado dessas coisas, né, irmão? E o que acontece? Você tá do lado da pessoa e de repente alguém começa a falar que fala em língua, né? Aí de repente fala, ei varão, tenho visto, Deus vai usar a sua vida e tal. E é só promessa. E é só para enaltecer o seu ego. E só para... Eu falo, meu Deus do céu, até onde vai essa coisa? Vamos ver até onde. Aí você fica olhando, você vê como as coisas tão graves, que as pessoas não ligam mais escarnecer. Um dia eu tava na rua dos crentes aqui, dizem que é dos crentes, né? Virou um ponto de comércio, ali na Conde Sarzeda. Então eu saindo com a minha irmã, nós fomos comprar algo. E o que acontece? Veio um rapaz, um senhor que fica ali sempre, falou assim, ei varão, não sei o que, ó, esses seus cabelos aí, Deus tá me mostrando aqui que é como o véu, não sei o que, ó, o varão vai casar com você, é minha irmã. Aí eu falei pra ele, é minha irmã. E ele acabou de falar, ó, Deus me mostrou aqui em casamento. Eu fico pensando, Deus olhando para isso, se a gente se indigna, imagina Deus. Meu Deus. E é assim que a Bíblia está dizendo aqui, ó, vocês acham que é fácil ir sem Deus, sem a direção de Deus? E quantas pessoas fazendo a obra sem a direção de Deus? Batendo com a cara na parede. Sem orar, sem se consagrar. Fazendo buscando em homens que têm teorias, marketing dentro da igreja, isso é terrível, meu Deus, mas vamos deixar isso para lá, vocês entenderam, né? Aí no 42 diz assim, mas o Senhor me disse, digam-lhes que não subam nem lutem, porque não estarei com eles, serão derrotados pelos seus inimigos. Você viu o que Deus falou? Não adianta vocês ir, não adianta vocês querer fazer a obra, eu não vou estar com vocês, vocês vão passar vergonha. E olha o que diz mais no 44. Eu disse isso a vocês, mas vocês não me deram ouvidos. Rebelaram-se contra o Senhor e com presunção subiram a região montanhosa. Olha só, Deus falou, não vai, mas falou, não, nós podemos, nós somos o povo de Deus. É igual aquelas pessoas que acham que pode fazer as coisas sem direção. Não, mas eu já sou ungido. Eu vou fazer o que me der na telha. Vou fazer a campanha dos 300 e não sei quanto, não sei o que. Ah, o mergulho de Naamã. Chave das portas abertas. Meu Deus, quanta porcaria. Ai, meus irmãos, que tristeza. E vendo multidões e multidões no inferno assim. E a Bíblia diz assim, ó, não subam, né? Mas eles subiram e foram guerrear. E no 44 diz assim, ó, os amorreus que lá viviam os atacaram, os perseguiram como um enxame de abelhas e os arrasaram desde Seir até Ormã. Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas eles não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Olha só, depois que vocês tentaram fazer com a força dos braços, a gente tenta fazer com a força do braço, vai com a religiosidade, sem direção de Deus, aí a gente quebra a cara. Aí a gente volta, né? Ô Senhor, o que eu fiz de errado, tal, nos ajuda. Mas você não está pedindo ajuda para Deus, porque você confia em Deus, porque você ama Deus, você está passando luta por causa de Deus, não, porque você quebrou a sua cara e está vendo que agora as coisas estão difíceis e pela sua necessidade você está chorando. E eu acho muito interessante essa palavra assim, ó, e Deus não ouviu a sua oração. Um irmão fala assim, ó, Deus não ouve gritos vazios. Deus não ouve. Não adianta, Deus ele vai ver a sinceridade e a intenção do seu coração. Se você está falando só por interesse, porque você foi fazer e quebrou a cara, sabe aquele negócio assim, ó, se você pegar o grão de feijão por R$1.000, você não vai pegar Covid, aí pega você e sua família, alguns morrem, você começa a chorar, não, Senhor, me livra, me cura, porque está com medo. Porque você foi sem a direção de Deus, ouviu a homens e quebrou a sua cara. E agora você está chorando. Deus falou assim, eu não vou ouvir isso. Porque você está só com intenção. E a sua intenção é má. Aquele povo foi presunçoso, arrogante.
não ouviu a Deus, achou que podia com a força do seu braço. Eles esqueceram que foi Deus que estava com ele no deserto. É Deus que não deixou ele morrer no deserto até esse momento, né? Quantas das vezes a gente esquece que é Deus? Não, irmão, se eu não trabalhar, quem vai pôr comida na minha mesa? O presunçoso. Nossa, você é o cara. Aí você fala, irmão, mas eu fui fazer isso, eu vou trabalhar para servir a Deus. E de repente você muda de ideia e fala, não, irmão, mudou tudo, mas Deus é comigo. Eu fico olhando algumas coisas na minha vida. Por que eu bati tanto com a cara na porta, tanto patinei? E com esse evangelho que eu tenho aprendido novo que eu falo puro, sabe? Sem sofismo, sem intenção de ganhar nada por trás. Eu fico vendo que é simplesmente confiar, acreditar e viver, ser, sentir, obedecer. Mas aquele povo não deu ouvido a Deus. E quando se deu mal, começa a chorar e prantear. Meu Deus, me ajuda. Quantas são as pessoas que estão me ouvindo agora ou que vão me ouvir? Que realmente está indo sem a direção de Deus, com a força do seu braço para agradar a homem. E lá na frente vai quebrar sua cara e vai falar, meu Deus, me ajuda. Aí Deus vai estar olhando para o coração dele. Não, você não me ouviu. E você só está querendo que eu te ajude porque está num momento difícil. Mas você não é obediente, você não é temente, você não confia em mim. E sabe o que ele diz na palavra? Vocês voltaram e choraram perante o Senhor, mas ele não ouviu o seu clamor, nem deu atenção a vocês. Então vocês ficaram em Cádiz, onde permaneceram muito tempo. Resumo da história desse povo. Embaixo vai falar que eles ficaram dando volta, eles voltaram pelo caminho e aí eles ficaram dando volta em terra ao redor do Monte Seir por muito, muito tempo, até que o fim deles foi inevitável. Sabe, quando você não confia em Deus, você fica dando volta, volta. Em ciclo, não sai do lugar. Você não tem intimidade com Deus, você não consegue se aprofundar com Deus, você não consegue ir além com Deus. Porque você não obedece a Deus, você prefere sacrificar do que obedecer. Quando a Bíblia fala assim, é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não quer sacrifício de bodes, Deus quer de gratidão. As pessoas estão continuando desobedecendo a Deus, barganhando com Deus, trocando a presença de Deus por bênçãos materiais. E aí quando quebrar a sua cara, quando vier o dia mal, porque vem para todo mundo, vai chorar. E aí Deus está olhando para o seu coração e para o meu. Essa quarta-feira Deus ele tem olhado para o meu e para o seu coração. E o que nós temos oferecido para Ele é puro, é santo, é obediência ou não? É intenção, é presunção, é arrogância, é dar o que resta, é fazer de qualquer forma, é seguir como você acha que é certo, sem a direção do Espírito Santo. Quantas igrejas nós vemos aí sem direção? Fazendo por experiência, porque está dando certo, acha que é certo. O pastor falava algo muito legal, muito simples: nem tudo que dá certo é certo. Toma cuidado. Toma cuidado que você que acha que está tramando pela costa dos seus irmãos, que acha que aquilo que está sendo oculto não vai ser descoberto. Toma cuidado. Você que está se achando agora que você pode caminhar com as suas próprias pernas. Toma cuidado. Não seja presunçoso, arrogante. Confie em Deus, se humilhe a Deus, se sujeite às autoridades de Deus.
Sabe, eu vim do ministério todo errado, igreja. Mas uma coisa eu aprendi lá. Eu me submetia a líderes perturbados. Mas eu tinha temor. Até o momento que foi me proposto assim, ou você peca com a gente, ou você tá fora. E aí eu tava fora. Comi o pão que o diabo amassou. Mas acho que Deus viu meu coração. E hoje Ele tem me dado o que é novo. E eu tenho estado muito feliz. Hoje eu estive com o pastor da minha igreja, né, o líder da nossa igreja. Conversava com ele, pedia direcionamento sobre algumas coisas. Tentei expressar algo, né? Porque a gente reconhece que existem autoridades, né, instituídas por Deus, e nós vemos valores nessas pessoas. Só que infelizmente as pessoas não veem assim. Às vezes por você achar que eu tô lendo um pouquinho da Bíblia, tô pregando, eu posso ir com as minhas pernas. Faça isso não. Aquele povo não ouviu a voz de Deus através de Moisés. Moisés direcionava ele, aquele povo era murmurador, né? Só Josué e Caleb deu ouvido à voz de Deus, e só eles entraram, e os que eram inocentes. Nenhum daqueles ali parou por inocente, nem o líder. Isso é para você também, viu, líder? Toma cuidado em querer agradar a multidão. Talvez por causa deles, você também não vai ver o que Deus tem preparado para você. Eu falo para a igreja onde eu estou, eu não estou preso a ninguém e a nada. Se Deus falar assim, ó, levanta a tua tenda e vai. Ah, vão te julgar. Não tem problema. Eu sirvo a Deus. Então, funciona assim, igreja. Eu queria, né? Essa é a mensagem desta quarta-feira. Espero que vocês tenham entendido que o castigo vem para quem é desobediente, para quem não ouve a voz de Deus, para quem quer fazer com a sua força o seu braço, para quem acha que está fazendo certo, para quem está sendo religioso. E para esses virão castigo. Mas para você que ouve a voz de Deus, confia no Senhor e o seu coração é reto para com Ele, saiba que o que tem preparado para você, os olhos não viram, o coração não sentiu, é um lugar junto ao Pai. E um dia Ele vai vir nos buscar. Amém? Mantenham-se firmes na palavra de Deus. Não se deixe levar por ninguém. Confie no Senhor. Não faça pelo que você acha que é certo. Faça pela palavra, pela direção do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém? Que Deus abençoe essa quarta-feira. Que a intimidade do Senhor venha se apoderar de você. Que a amizade do Senhor venha estar mais próxima de vocês. Que através dessa palavra o Espírito Santo consiga trabalhar na sua vida, trazendo para você discernimento, intimidade, obediência, tirando do seu coração a presunção, a arrogância, o achismo. Em nome de Jesus, queria orar com vocês. Senhor, meu Deus e meu Pai, oh meu Deus, em nome do Senhor Jesus, a Tua palavra muitas das vezes vem para nos envolver, nos abraçar, nos confortar, mas boa parte dela vem para nos consertar, nos disciplinar, até nos alertar. Meu Pai, aquele que vai ouvir essa palavra, talvez não é a mais cientificamente, teologicamente perfeita, mas eu acho que eu tenho certeza que vem do Senhor, porque eu não tenho capacidade nenhuma para discernir a Tua palavra, se não vier do Teu Espírito Santo. Eu reconheço a minha pequenez, a minha insignificância, mas reconheço que o Senhor usa quem o Senhor quer, da forma que quer, demonstrando a glória do Senhor a todas as nações. Como diz a Tua palavra, ocultaste dos sábios e cultos e revelaste aos pequeninos, meu Pai. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, que a Tua palavra venha ser revelada no coração dos meus irmãos. Que aonde chegar, meu Pai, esse evangelho, que o Teu poder, meu Pai, venha nos restaurar, nos transformar, venha nos fazer obedientes, disciplinados, tementes à voz do Senhor. E nós venhamos ser obedientes ao Senhor até o Senhor voltar, crendo na promessa do Senhor.
Oh, meu Pai, nos dá um coração puro, um coração voltado a obedecer e confiar no Senhor em todo o tempo todo. Porque em todo o tempo e o tempo todo o Senhor é bom e é perfeito e é longânimo e é maravilhoso. Meu Pai, se tiver alguém no nosso meio, Senhor, passando pelo problema de desobediência, que errou em não ouvir a sua voz e agora tem pagado um alto preço, eu intercedo por ele, Senhor. Por aqueles que se afastaram, se distanciaram do Senhor, porque perderam a visão do Senhor, acharam que podia seguir da forma que queriam, com a força do seu braço, mas lá na frente quebraram a cara e hoje não tem força para voltar. Às vezes pessoas se decepcionaram com homens, Senhor, como eu me decepcionei já. E talvez por causa disso não conseguem abrir o coração para o Senhor, para a palavra do Senhor, mas o Senhor tem falado todos os dias tem ministrado, tem dado chance de arrependimento, da conversão, do voltar ao seu caminho. Eu sei que é muito difícil para aqueles que já fizeram a tua obra, que já estiveram junto do Senhor, se entregar a um evangelho puro e verdadeiro, aonde o Senhor não quer sacrifício, aonde o Senhor não vê obras, mas o Senhor vê um coração sincero, um coração quebrantado, um coração envolvido no Senhor, no amor do Senhor, um coração obediente e temente ao Senhor. Mas eu oro ao Senhor, Pai, se tiver alguém afastado no Jardim Maristela, ou então no bairro da Saúde, aqui da Romão Puigari, ou da Vila Missionária, do Parque Bristo, da Vila Livieira, onde existem congregações da nossa igreja, Senhor, do interior, onde fazemos a live, pessoas que estão afastadas, com fraqueza, pela desobediência, por algum motivo, que o Senhor traga de volta. Traga de volta a esperança no coração, fale ao coração deles. Se tiver alguém enfermo, meu Pai, alguém doente, alguém cansado, machucado, ferido, oprimido, desgastado psicologicamente, meu Pai. Meu Pai, passando pelo pico de estresse, nervoso, por causa do mundo e do que o mundo nos oprime, que o Senhor, Pai, traga o refrigério nesta quarta-feira. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, sobre a palavra do Senhor de obediência, eu oro e peço ao Senhor, liberta os cativos do pecado, liberta aqueles que estão sendo vencidos, meu Pai, pelas suas fraquezas da carne, que hoje eles venham encontrar a vitória, que o Senhor venha dar vitória a eles, em nome de Jesus. Meu Pai, que nessa noite e nesta quarta-feira as pessoas venham ter intimidade, o coração delas venha voltar a arder, a ouvir a Tua palavra, porque a fé vem de ouvir e ouvir a palavra do Senhor. Então, meu Pai, que a fé do Senhor venha aumentar, venha se renovar, venha fortalecer aqueles que precisam. Todos nós precisamos de mais fé, mais confiança no Senhor. Que o Teu Espírito Santo nos envolva, que essa palavra venha ser cura e transformação, libertação para aqueles que ouvirem. E eu Te agradeço, meu Pai, em nome do Deus que é Pai, em nome do Deus que é Filho e Espírito Santo. Amém. Amém, igreja. Que Deus abençoe. Eu sei que a mensagem às vezes é um pouco demorada, mas creio que é edificante, né? Não é mensagenzinha de TikTok ou de vídeos curtos, mas é uma mensagem que eu creio que Deus colocou no meu coração, que Ele venha falar ao seu coração da forma que Ele sabe como trabalhar com você. Amém? Fiquem na paz, em nome de Jesus.